conhecido como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana teve suas raízes em 1776, quando representantes das 13 colônias declararam independência junto à coroa britânica, provocando uma reação militar por parte do governo inglês. Esse processo deve ser entendido no contexto da separação das 13 colônias da América do Norte do vínculo colonial, que existia desde meados do século XVII, e a transformação dos Estados Unidos em uma nação independente, Agora vamos começar a porra dessa revolução. ou seja, o descontentamento das 13 colônias da América do Norte em relação à exploração de metrópole, Inglaterra. Apesar de ter se baseado nos ideais iluministas, os quais pregavam ideias de liberdade e de igualdade de direitos, a independência dos Estados Unidos foi realizada pela elite colonial, que visava a garantia dos interesses e privilégios dessa classe. A partir de 1750, o governo britânico tomou uma série de medidas consideradas impopulares pela população das colônias. Entre elas, foi proibida a fundição de ferro por parte dos colonos e a fabricação de tecidos. Em 1763, após a vitória inglesa na Guerra dos Sete Anos contra a França, os colonos foram impedidos de realizar novas explorações nos territórios recém-conquistados. Em 1765, foi aprovado um decreto que obrigava os colonos a sustentar tropas inglesas em solo americano, além da criação de outros impostos e da proibição aos colonos de fazer comércio com outros países além da Inglaterra. Economicamente, a Inglaterra era um peso que os colonos não aguentavam mais carregar. Dessa forma, as tensões se tornaram inevitáveis. Em 1774, representantes de todas as colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental, que resultou em um documento pedindo à coroa britânica o fim de determinadas medidas. Um segundo congresso resultou na criação de um exército sob o comando de George Washington. As 13 colônias sempre gozaram de elevada autonomia e sofriam poucas interferências da Inglaterra. Isso acontecia devido ao pouco interesse que a Inglaterra possuía nessas colônias. No entanto, na segunda metade do século XVIII, o tratamento da metrópole em relação às colônias mudou consideravelmente e a Inglaterra passa a exercer maior controle sobre elas. Entre os principais motivos da Revolução Americana, podemos citar a influência dos ideais do liberalismo e o iluminismo entre os colonos americanos, a liberdade, a igualdade de direitos, a autodeterminação política e econômica, a rejeição ao absolutismo, a liberdade comercial e a justiça social como sendo seus principais fundamentos. O desenvolvimento industrial das colônias do Nordeste, que passa a ser barrado pelos britânicos, o que gerou grandes insatisfações por parte da burguesia industrial. A legislação imposta pela Inglaterra, dificultando o desenvolvimento das 13 colônias, a negligência da metrópole em relação às colônias em função dos problemas que a Inglaterra enfrentava com as revoluções internas e guerras no século XVIII, e o aumento da exploração da metrópole sobre as 13 colônias americanas, caracterizada principalmente pela cobrança de taxas e impostos. A Revolução Americana ocorreu pelo descontentamento das colônias em relação à metrópole. Isso porque as colônias possuíam um sistema de organização próprio, que além disso foram se tornando independentes, o que gerou incômodo quando a metrópole tentou exercer maior poder sobre as colônias. Em síntese, seu principal objetivo era alavancar sua economia através do controle sobre essas 13 colônias. Esse como sendo o caminho mais fácil para a metrópole dar continuidade ao seu potencial econômico, gerando assim os interesses metropolitanos. Durante o século XVII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos, tanto na Europa quanto na América do Norte, o que afetou diretamente seus cofres. Desses conflitos, o de maior importância foi a Guerra dos Sete Anos, que colocou ingleses e franceses em guerra. Ao final dessa guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa, porém bastante endividada. Isso fez com que leis e impostos bastante impopulares fossem implementados como forma de recuperar sua economia. Dentre eles, a Lei do Açúcar,
que aumentou os impostos sobre todo o açúcar que entrava nas colônias americanas, o que prejudicou a classe dos comerciantes americanos, a Lei do Selo, que exigia o pagamento de um selo para a Inglaterra para que houvesse aprovação da circulação de qualquer tipo de publicação nas colônias americanas, como livros, jornais, documentos e outros. Além de ser um novo imposto, era também uma forma de censura à informação por parte dos ingleses. A lei da hospedagem, que determinava que os soldados ingleses deveriam ser hospedados nas casas dos colonos, e os atos Townshend, que elevou os impostos sobre o chá, corantes e vidros. O aumento dos impostos fez crescer uma insatisfação dos colonos em relação à metrópole, e então iniciaram-se diversos protestos contra estas novas medidas. Ignorando as reivindicações, em 1773, o governo inglês promulgou a Lei do Chá, que determinava que apenas os chás ingleses poderiam ser comprados pelas colônias. Essa lei foi considerada o estopim, e nesse mesmo ano, como forma de protesto, diversos colonos se vestiram de índios, entraram em um navio carregado que vinha da Inglaterra e jogaram no mar todo o carregamento de chá. Esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Como reação aos movimentos de reivindicação que aconteciam na colônia, a Inglaterra endurece ainda mais o seu tratamento e promulga as leis intoleráveis. Dentre as medidas adotadas pelas leis intoleráveis estava o fechamento do porto de Boston até o ressarcimento do prejuízo dos chás e a proibição de reuniões. Nesse momento, ficaram claras as divergências de interesse entre os colonos e a metrópole, e então foi realizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. Durante esse congresso, os colonos elaboraram um documento ao rei da Inglaterra declarando lealdade, porém expondo sua insatisfação com as medidas adotadas pela coroa e solicitando a revogação das leis intoleráveis. O rei, no entanto, enviou um número maior de tropas para as colônias, aumentando a insatisfação, e assim se iniciaram os conflitos armados. No ano seguinte, em 1775, foi realizado o Segundo Congresso Continental da Filadélfia. No segundo congresso, os colonos decidiram romper com o domínio colonial e escreveram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A colônia, no entanto, não aceitou a independência, e então se iniciou uma guerra. Com o fim da guerra, os ingleses assinaram o Tratado de Paris em 1783. O Tratado de Paris foi um reconhecimento da independência de sua ex-colônia. A partir da independência, as 13 colônias adotaram um modelo republicano e um sistema federalista que garantia a aplicação de autonomia para os estados. O nome adotado para a nova nação foi o de Estados Unidos da América. Os atritos provenientes da Revolução Americana foram motivados pela insatisfação dos colonos com algumas medidas que estavam sendo tomadas pela metrópole, como os impostos criados e a proibição da coroa inglesa em ocupar novos territórios do oeste. Esses territórios foram conquistados durante a Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi um conflito ocorrido entre os anos de 1756 e 1763, envolvendo a Inglaterra e as monarquias europeias, na tentativa de aumentar suas possessões na América do Norte e no continente asiático. Além dessas disputas coloniais, os reinos europeus buscavam limitar os domínios de seus inimigos na Europa. A guerra é considerada o primeiro conflito mundial, pois envolveu disputas entre várias partes do planeta, e suas consequências também atingiram locais distantes da Europa, e seu término foi marcado pelo Acordo de Paris e o de Petersburgo. Se resumirmos a Revolução Americana em apenas uma frase, é basicamente dizer que a Inglaterra inseriu uma série de leis que despertou um certo aborrecimento nos colonos, que, como consequência, decidiram se tornar independentes. E, além dessa exploração da Inglaterra sobre as 13 colônias, a legislação que a Inglaterra impôs dificultava muito o desenvolvimento das colônias, que, de certa maneira, iriam reagir. E outro fator muito importante que contribuiu com que essa revolução acontecesse é a grande influência dos ideais liberalistas e iluministas
dentro desses colonos americanos. E partindo da revolta dos colonos, a Inglaterra, depois dessa certa revolta, que eles não gostaram muito, a Inglaterra criou as leis intoleráveis, que como consequência a elite colonial se uniu e chegou a uma conversa e enviaram um documento que manifestava toda a indignação dessa elite colonial em relação a essas leis inseridas pela Inglaterra. Só que, entretanto, de nada isso adiantou. Então, os colonos eles tiveram que se reunir novamente, chegaram a uma nova conversa de que eles não iriam mais receber mais nenhuma ordem vinda da Inglaterra, porque essa exploração estava cada vez maior. Foi aí, então, no dia 4 de julho de 1776, que eles declararam a independência nessa nova conversa. Só que, em contrapartida, a Inglaterra não gostou nem um pouco desse acordo, o que gerou um grande conflito. Então, e esse conflito ele chegou ao fim em mais ou menos 1783. E ele terminou com a Inglaterra assinando um Tratado de Paris. E esse tratado ele falava que a Inglaterra concordava com a independência das colônias norte-americanas. E com todos esses acontecimentos, a Revolução Americana inspirou outras colônias americanas a batalharem por sua independência, e essa Revolução Americana acabou moldando, através da forma republicana de Estado, outros países como o próprio Brasil.